O tema da mensagem de hoje é interessante e começa lá em 1 Samuel, capítulo 10. Primeiro Samuel 10. Quando a bênção de Deus é confirmada? Quando? É isso que eu quero mostrar para você nessa manhã. Antes de ontem eu tirei momentos para meditar só nessa passagem da Bíblia e Deus me fez ver algumas coisas importantes. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, por favor. Às vezes, pelo fato da pessoa já conhecer uma passagem da Bíblia ou já ter lido diversas vezes, quando a gente pede para que ela abra naquela passagem, é muito comum algumas pessoas pensarem assim já: eu já conheço a passagem já. Amém, a passagem você conhece, mas de repente Deus vai querer te mostrar uma outra coisa. Amém, igreja? Ou ratificar algo que Ele já te mostrou para confirmar em você que aquilo é o que Ele quer de fato de você, em nome de Jesus. Eu poderia colocar o tema da mensagem de hoje como sendo lições para levar para a vida, e serviria também, mas coloque muita atenção, por gentileza. Eu começo lendo com você um versículo aí do capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 8. Aqui nessa época, Saul estava começando a reinar sobre Israel. Quem era o rei de Israel? Saul. O profeta era Samuel. Samuel, dirigido por Deus, diz assim para Saul: tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Ou seja, Samuel estava deixando claro para Saul o seguinte: Saul, quem vai apresentar o sacrifício, quem vai fazer a oferta sou eu, o profeta. Porque essa é a direção que Deus está dando. Então você vai me esperar até o 7º dia, espera, porque eu vou chegar lá, aí eu faço o sacrifício e vou dar a direção a você de Deus. Pronto. Vejamos então agora, dá um pulinho lá no capítulo 13, aí de 1 Samuel, verso 5 em diante, diz assim, olha que interessante: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel, presta atenção, igreja, vendo, pois, os homens de Israel que estavam como? Em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Verso 7 diz: também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de quê? De temor. Todo mundo estava como, igreja? Com medo danado. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali, tudo com medo. O pessoal começou a ir embora. Então disse Saul, presta atenção nisso, igreja: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Era para ele oferecer o holocausto? Quem ia oferecer? O profeta, ok? Mas ele manda trazer e oferece o sacrifício, o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega quem? Samuel. Saul lhe sai ao encontro para o saudar. Verso 11 diz: Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. Deu para entender aqui já? A culpa era de todo mundo, menos dele, ok? Deixa eu ler de novo com vocês esse versículo. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, que tu não vinhas nos dias aprazados. Ou seja, a culpa é tua, pô. Eu fiz porque você demorou demais.
dia nem tinha acabado ainda, era o 7º dia, mas não tinha acabado ainda. E que tu não via nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, verso 12, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, repete isso, por isso que eu coloquei em negrito, forçado pelas circunstâncias, fala só vocês, vai, ofereci o holocausto. Ou seja, eu fui forçado pelas circunstâncias. As circunstâncias me obrigaram a oferecer o holocausto. Você sabe por que ele ofereceu o holocausto? Você lembra que eu falei com vocês, para que nesse mês todos pudessem apresentar uma oferta pacífica a Deus, que era uma oferta que externava louvor, adoração e gratidão ao Senhor, antes mesmo de alcançar ou ter alcançado a resposta ou a vitória. Saul tinha consciência do seguinte: era preciso apresentar a oferta antes da batalha para alcançar a benevolência do Senhor, para que Deus fosse com eles na batalha. Por isso que a gente fala, a oferta externa a sua fé. Peraí, eu não vi ainda, mas eu já estou dando a oferta agradecendo já. Isso é fé. É a oferta pacífica, de gratidão a Deus. Então é isso que o rei Saul está falando. Rapaz, eu dei a oferta logo, porque eu não tinha alcançado a benevolência do Senhor ainda, e eu tinha consciência que eu precisava fazer a oferta antes, para poder ser bem sucedido na batalha. Sim, mas só que quem tinha que fazer a oferta era quem? Era o profeta, e ele se precipitou. Cuidado com o espírito de precipitação, cuidado com o espírito de precipitação. Nós precisamos aprender a esperar, porque tudo tem a hora certa. Olha que interessante agora, igreja, o próximo versículo que eu quero ler com vocês vai aparecer ali. Então disse Samuel a Saul, todos podem ler em voz alta comigo, você de casa também, vamos lá? Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Verso 14, para fechar a leitura: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Dê um aplauso para Jesus pela palavra de Deus. Olhem para mim aqui. Sabe quando Deus vai confirmar a bênção dele na nossa vida? Sabe quando? Quer que eu diga? Não vou nem falar quando. Ouve aqui, claro que eu tenho que falar. Ouçam, Deus irá confirmar a sua bênção em nossa vida quando a nossa fé nele, na sua palavra, estiver acima das emoções que qualquer circunstância possa despertar em nós. Pensa nisso. Não entendi, bispo. Que emoção foi despertada em Saul, vendo que o povo estava indo embora? O povo estava indo embora. Ficaram com ele só 600. Só 600. E os filisteus eram milhares e milhares. Que emoção foi despertada em Saul e que ele permitiu que aquilo o dominasse, senão o medo? Ele ficou com medo. Ficou com medo, nós vamos perder, eles vão nos matar, vão acabar com a gente. Então o medo dominou de maneira que ele não conseguiu pensar. O dia não acabou ainda. O dia não acabou ainda. E ali estava uma pressão grande já sobre ele. O povo reclamando, o povo indo embora, os filisteus se aproximando em muito maior número. Então ele é tomado pelo medo, e ele permite que aquele medo lhe domine, e ele esquece da palavra de Deus, esquece da orientação que o profeta havia dado a ele. Por isso que, se existe uma coisa que nós temos que treinar, trabalhar e sobretudo buscar em Deus, é uma coisa chamada domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo. Quanto mais comunhão com Deus nós tivermos, mais domínio próprio nós teremos.
de sorte que venhamos conseguir dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos, nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas ações, independentemente das circunstâncias. Porque veja o que Saul fala: eu fui forçado pelas circunstâncias, poxa. As circunstâncias me levaram a fazer isso. Meus amados, todas as vezes, ouçam isso, todas as vezes que nós nos deixarmos levar por qualquer outra coisa, senão a fé na palavra de Deus, para tomarmos decisões importantes, nós vamos nos dar mal. Pensa nisso, em nome de Jesus. A gente vai se estrumbicar. Estrumbicar? Dá para entender, dona Anícia? Você vai se arrebentar. Ouça isso, pessoal. Eu falei aqui sobre pressão. Por que Deus permite a pressão? Por que Deus permite pressão? Para que venha sobre nós. Porque ele se viu o quê? Pressionado. Saul se viu pressionado. A pressão, meu amado, ouçam isso, por favor. Guarde isso. Quem gosta de anotar, anota isso, você que está em casa aí também. A pressão é importante porque ela revela quem de fato é a pessoa. A pressão, ela é importante porque no fundo ela revela quem de fato confia e quem não confia. A pressão, ela faz separação entre o bom e o mais ou menos. Pode ver o que eu estou te falando. Porque você pode ver que sob pressão, nem todas as pessoas funcionam. Nem todas as pessoas funcionam. Você sabe, isso é interessante. Eu estava assistindo uma vez um documentário, um programa de televisão. Muito interessante isso. E haviam uns garotos que faziam parte do time juvenil de um time de futebol. E eles estavam ali fazendo cobranças de pênalti. Cobrança de pênalti. E todos estavam acertando tudo. Já estavam filmando aquilo. Todos acertavam e toda cobrança era gol. Até que, propositalmente, alguém chega lá para eles, os reúne e fala assim: olha, tem um pessoal ali na arquibancada agora que veio do exterior para contratar garotos aqui para jogar na Europa. E eles estão lá observando vocês. Meu amado, os garotos começaram a bater o pênalti, era chutando para fora, era para o alto, era... Por que isso? Que agora havia o que sobre eles? Uma pressão. Você já viu aquele jogador que você diz: rapaz, esse cara é um craque. Sob pressão ele não faz nada no jogo. Não é verdade? Se não tiver pressão, ele funciona, legal. Sob pressão ele não funciona. Deus permite pressão sobre a nossa vida, porque a pressão revela se estamos prontos ou não para conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. Guarde isso dentro de você. A pressão faz distinção entre quem confia e quem não confia verdadeiramente. A pressão faz diferença entre quem domina de fato o seu espírito e quem não domina a si mesmo. A pressão faz diferença entre o que é bom e o que é mais ou menos. Porque uma coisa é navegar num mar tranquilo, de repente qualquer um consegue, e em meio à tempestade. Pensa nisso. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Deus permite pressão. Mas Deus permite pressão para quê, bicho? Para Ele nos conhecer? Não, Ele já nos conhece. Deus permite a pressão para você mesmo entender: puxa vida, de fato eu não estava pronto para receber o que eu precisava. Porque a pressão mexe com as nossas emoções, que disparam automaticamente. Ou você consegue dominá-las, controlando seus pensamentos, ou você é dominado por elas e você faz a coisa errada e depois fica arrependido. Bem, o humilde se arrepende, né? O que não é humilde nunca se arrepende. Nunca se arrepende. Tem dificuldade de reconhecer o seu erro e pedir perdão. Mas o humilde, ele reconhece. Mas nós precisamos trabalhar isso em nós, sobretudo, repito, buscar em Deus domínio próprio, para nós conseguirmos controlar as nossas emoções, para que sob pressão a gente possa funcionar
tanto quanto sem pressão. Amém? Não é apenas no dia bom que nós precisamos estar tranquilos, sobretudo no dia mau, porque esse é o dia que vai fazer diferença na nossa vida. Amém? Esse é o dia que vai fazer diferença na nossa vida. Uma coisa que eu quero falar com você, que você precisa. Eu conversava com a minha esposa a respeito disso. Volta e meia nós conversamos sobre muitas coisas, é óbvio. Essa é uma delas que nós conversávamos juntos a respeito de reclamação. É uma coisa que a gente tem que tirar da nossa vida. Reclamar. Existem pessoas que estão doentes e elas não sabem por quê. Porque elas só vivem reclamando. Só vive o que, igreja? Só reclamando. Tudo ela reclama. Tudo ela reclama. Você já viu gente assim? Tudo reclama. Tudo. Tudo reclama. Tá sol, o que ela faz? Reclama. Tá chuva, o que ela faz? Reclama também. Tá nublado. Reclama também. Porque acaba tornando-se um comportamento padrão da pessoa. Tudo reclama. Pessoal, a reclamação é tão nociva que foi por causa de reclamação, murmuração, que o povo que Deus tirou da terra do Egito, dizendo: eu vou dar para vocês a terra prometida, terra maravilhosa que emana leite e mel. Por causa de reclamação, o povo não herdou a terra. Sabe lá o que é isso? O povo não herdou a terra prometida por causa de quê? Diz para mim. Não ouvi, por causa de quê? Reclamação. Só sabe reclamar, poxa. Só sabiam reclamar. Aí Deus falou: ninguém vai entrar na terra, só Josué e Caleb, porque os dois não reclamam. Vai morrer essa geração por 40 anos, aí no deserto vai nascer uma nova, aí eu vou cumprir o que eu falei. Ei, olha para mim aqui, meu filho, por favor. De repente você já está um tempão na igreja pedindo algo, você quer a terra prometida de todo jeito, aí Deus permite algumas pressões sobre a sua vida, e a primeira coisa que às vezes você faz é o quê? Reclamar. Meu Deus, mas como é que pode? Será que Deus não está vendo isso? Ah, meu Deus, como é que pode estar acontecendo? Ah, que coisa ruim. Tem gente que tem vício de reclamar. Você vê, eu fiz um dia um culto aqui. Poxa, um dia que eu estava feliz, aquele dia, uma reunião de domingo de manhã, maravilhosa e tal. Depois da reunião veio uma pessoa falar comigo de uma coisa que eu me equivoquei falando aqui no altar, mas que não prejudicava em absolutamente nada a mensagem toda, ficou muito claro, sem dúvida alguma. Eu perguntei a outras pessoas, mas a pessoa veio falar comigo só disso. Ou seja, o resto todo não valeu de nada. É vício de reclamar. É tão nocivo, é nocivo ao seu corpo, inclusive. Quer que eu diga para você o que acontece quando você fica reclamando? Quer ou não? Não vou nem falar, só 3 pessoas que quer. Então só um minuto, espera aí, tenha paciência. Ouve aqui. A reclamação frequente, ela faz com que seja liberado no seu organismo uma substância chamada cortisol, que é um neurohormônio do estresse, que em momento que seu corpo não precisa, ele é prejudicial. Porque aí, sem necessidade, você não tem do que ter medo, não há perigo nenhum iminente, não precisa fugir, mas o seu corpo entra, o seu organismo entra em estado de fuga, ou peleja, batalha. Aí você imagina que toda vez que você reclama, esse cortisol é liberado no seu organismo. Então ele abala o seu sistema imunológico, pelo fato de acontecer o aumento da pressão arterial. Então você torna mais suscetível ao colesterol alto, ao nível de açúcar no sangue ser alto também, então ao diabetes e outras doenças mais. Alguns aqui podem ter estudado isso e sabem que isso é verdade que eu estou falando. Isso acontece. Quando Deus fala para não reclamar, não é só porque Deus não gosta de quem fica reclamando, não, porque vai fazer você tornar-se uma pessoa doente, e de repente você está doente.
De repente você é aquela pessoa que adoeceu toda a sua família, os seus amigos, com esse espírito de reclamação. Porque reclamação é igual fumo, prejudica não só quem fuma, prejudica quem está perto também, e mais ainda até. Não é verdade? É igual fumo, prejudica os outros de tabela. E o ruim da reclamação também é que normalmente essa pessoa fica só. Ela nunca tem pessoas positivas, boas, de fé ao lado dela. Por que, bispo? Porque não querem. Porque essa pessoa é prejudicial. Ela prejudica. Só sabe reclamar, pô. Tudo reclama. Você vê que a reclamação é tão forte. Esteja numa fila de qualquer lugar, começa a reclamar de alguma coisa, ajunta uns 3 para conversar contigo. Não é verdade? Começa a reclamar para você ver. Daqui a pouco tem os 3 do seu lado. É mesmo. Começa a reclamar do governo. Aí pronto, meu amado. Aí vem um. Não, mas é isso mesmo. E tá, daqui a pouco. Ei, olha para mim aqui, por favor, pessoal. Como seu pastor, eu falo para o seu bem. De repente você está na igreja e está culpando um monte de gente porque a sua vida não muda. E não tem culpa ninguém, muito menos Deus. O culpado é você. Por causa de um vício que você traz, o vício da reclamação, só vive reclamando, murmurando, e está adoecendo, você fica mal, até a cara, só entre a gente aqui, até a cara ficar feia. E cuidado, porque agora está tirando a máscara, que vai ter que tirar a máscara, aí tem que dar uma melhorada. Não é? Até o semblante fica pesado, poxa. Não dá, pessoal. É sério. São coisas que impedem Deus de entregar, de confirmar a bênção na vida de uma pessoa. Reclamação. Outra coisa que impede, a pessoa não tem autorresponsabilidade. A culpa é sempre dos outros, nunca é dela. Ela não assume os seus atos. Se deu errado, ela nunca assume que o culpado foi ela. Não estou falando para você trazer culpa sobre você, não. É porque quando você é autorresponsável, se o problema começou em você, você sabe do seguinte: a solução começa em mim também. Amém, igreja? No que você joga para cima dos outros, esquece, não vai ter solução. Porque você não consegue controlar os outros, você só consegue controlar você. Amém, igreja? Quem está compreendendo isso? É assim, pessoal. Espero estar sendo claro para vocês. Quem está compreendendo? Alguém tem alguma dúvida? Graças a Deus. Ouve aqui, mas se tiver pode tirar. Se tiver pode levantar a mão e falar: estou com a dúvida. Ouça isso, pessoal. Você vê que a pessoa que quer dar desculpa, ela já se antecipa. Saul havia acabado de fazer o sacrifício, a oferta. De repente quem chegou? O profeta. Quando o profeta chega, pode ler no texto lá depois, ele se antecipa já para falar com o profeta, para cumprimentar o profeta. Aí o profeta fala: vem cá, o que está acontecendo aqui? Aí ele não diz assim: eu fiz o sacrifício, tá? Me perdoa, me perdoe, eu não soube esperar, eu fiquei com medo e eu fiz o sacrifício, me perdoe. Foi isso que ele fez? Não foi. Ele começa dizendo: deixa eu te explicar uma coisa. O povo começou a ir embora, você demorou pra caramba, eu já estava olhando no relógio, tu não chegava nunca. Então, o negócio estava bravo, eu não tinha alcançado a benevolência do Senhor ainda. Falei: o cara não chega, eu vou fazer. Você, o culpado é você. Eu fui forçado pelas circunstâncias. Essa é uma das coisas que Deus não aceita: desculpas. Não dá desculpa, assume e conserta. Amém, igreja? Ei, assume e conserta. Não dá desculpa.
Porque foi isso que o homem fez lá no jardim do Éden, que Deus ficou danado. Deus já tinha visto que Adão e Eva haviam desobedecido, comido o fruto que não era para comer. Não foi assim? E Deus pergunta a Adão: vem cá, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Quem lembra aqui qual foi a resposta de Adão? Senhor, ó, a mulher que o Senhor me deu aqui me convenceu de comer. Ou seja, a culpa é tanto da mulher e do Senhor também, porque foi o Senhor que me deu ela. Olha só, você vê o mesmo espírito de Saul, mesmo espírito de Saul. Ó, porque você demorou demais, poxa, então eu fiz. Ou seja, você que é o culpado. Ele não teve a coragem de assumir. Isso é autorresponsabilidade, pessoal. Pessoa autorresponsável é mais vencedora. Aprenda isso. Pessoa que é autorresponsável é mais vencedora. Por que, bispo? Porque ela sabe que o problema começou com ela e vai terminar com ela também. Mas quem joga a responsabilidade para cima dos outros, não muda nada na sua vida, porque ele vai ficar sempre na mão dos outros, e os outros não vão fazer nada por ela, pronto, então vai ficar do jeito que está. Você está entendendo? Sim ou não? Mas quando eu digo, não aconteceu porque eu não fiz o que tinha que fazer. O que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer, pronto, acabou. Amém, igreja? É assim. Aí estava ali Saul dando desculpa. São duas coisas que Deus não aceita, hein? Desculpa e soberba. Eu pergunto, você fala, duas coisas que Deus não tolera. Mais uma vez, duas coisas que Deus não tolera: desculpa e soberba. Orgulho. Aí não, bicho, só falou aí da reclamação. A reclamação nada mais é do que uma faceta do orgulho, da soberba. Ah, por quê? Porque se eu reclamo é porque eu faço melhor. Não é verdade? Ou seja, eu me acho melhor do que você. Então tudo que você faz não presta. Tudo que você faz não presta. É uma faceta do orgulho. Então eu reclamo de você. Tudo que você faz eu reclamo. A minha ideia sempre é melhor. Cuidado, vigia. Em nome de Jesus, pessoal. Quando acontece aquilo, Samuel diz para Saul: puxa vida, Deus ia confirmar hoje o seu reinado. Hoje Deus ia confirmar hoje o seu reinado. Só que agora Deus vai buscar outra pessoa, porque você se deixou levar pela circunstância, você se deixou levar pelo espírito de desculpa, você se deixou levar pela emoção e não pela fé na direção que Deus deu, e não soube esperar. Entendeu? Então a sua bênção não foi confirmada. O seu reinado seria confirmado hoje, não será mais. Antes de eu encerrar a mensagem, quem sabe Deus não está permitindo alguma coisa na sua vida nos últimos dias, e mais do que nunca observando quais são as suas ações, para ver se Ele pode ou não entregar nas suas mãos o que Ele tem preparado para você. E quem sabe você mais do que nunca tem agido de maneira contrária ao que você sabe que Deus gostaria que você fizesse. Você só reclama. Ah, estou desanimado mesmo, não vou na igreja não. Você acha que era isso que Deus queria que você fizesse? De repente Deus permitiu exatamente para você ver por que Ele não entrega na sua mão o que Ele às vezes já tem pronto para te entregar, mas não entrega. Aí nunca é confirmado, porque no momento da adversidade, ou no momento muito bom, emoções distintas tomam conta de você, e você se deixa levar por elas. No momento ruim, o desânimo, e você se rende a ele, e blasfeme, fala besteira. No momento bom, a alegria extrema, de sorte que você começa a pensar: não preciso tanto da igreja, não preciso buscar tanto a Deus. Vigia. Não haja forçado pelas circunstâncias, haja por fé na palavra e no Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra, por favor, fique de pé no seu lugar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, hein? Eu vou dizer uma coisa para você. Se você guardar o que eu falei hoje aqui,
Isso é para você levar para a sua vida, para mim também. Isso pode fazer toda a diferença na sua vida. O grande problema é que a pessoa vem na igreja, muitos, né? Entra por um lado e sai pelo outro. Esquece. Por isso que quando eu leio um livro, você sabe o que eu faço? Quando eu leio um livro, eu li um capítulo do livro, eu anoto algumas coisas que eu considerei importantes ali. No dia seguinte, quando eu vou ler o outro capítulo, antes de ler aquele capítulo, eu leio o resumo que eu fiz do capítulo anterior, para aquilo ficar em mim, guardado. Isso é bom. Isso é bom, ajuda. Olha, se eu pudesse, eu não tenho esse poder, mas Deus tem, mas você tem que permitir. Se eu pudesse abrir a cabeça de cada um e colocar isso dentro, que tantas coisas que eu falei aqui que podem transformar a sua vida, porque a transformação da nossa vida começa na gente, pessoal, não começa em Deus, começa em nós, amém? Começa em nós, em cada um de nós. Chega, senão eu vou falar demais. Feche seus olhos, vamos orar.